Bem-vindos ao 12º devocional. Compartilhe, comente e curta. Gênesis capítulo 39. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas a Potifar, oficial do faraó, rei do Egito. Potifar era o comandante da guarda. O Senhor abençoou José de modo que tinha sucesso em tudo o que fazia, ao prestar serviços na casa do seu dono Potifar. Potifar notou isso, entendeu que o Senhor estava com José de maneira muito especial, dando bons resultados a tudo o que fazia. Assim, José foi favorecido por ele. Pouco tempo depois, já estava na posição de administrador da casa de Potifar, o egípcio, e de todos os bens que ele tinha. Desde a hora em que José foi nomeado administrador, Deus abençoou Potifar por amor a José. E tudo foi correndo bem, tanto nos negócios da casa como nas plantações e rebanhos. Potifar passou a confiar tanto em José que deixou tudo por conta dele, a tal ponto que Potifar não tomava conhecimento de nada. A única coisa que resolvia pessoalmente era o que levaria à boca para comer. Tudo mais José dirigia e resolvia. José era também um belo rapaz. Passado algum tempo, a mulher de Potifar começou a olhar José com interesse carnal. Chegou mesmo a propor a ele que se deitasse com ela. Mas José não caiu na tentação, disse a mulher. O meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou comigo a responsabilidade total. Tanto assim que ele não é mais do que é nesta casa, e não me proibiu coisa alguma. É claro que a única coisa que não posso tocar é você, pois é a mulher dele. Como poderia fazer essa maldade? Seria um grande pecado contra Deus. A mulher não desistiu, todos os dias falava com José, querendo a companhia dele. Um dia José foi até a casa para cuidar de uns negócios. A mulher estava sozinha, ninguém estava por perto. Então ela segurou José pela roupa, dizendo: "Venha deitar comigo." Mas José fugiu para fora da casa e a roupa dele ficou nas mãos da mulher. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com uma peça de roupa dele, pôs-se a gritar. Os outros homens que trabalhavam na casa chegaram, atendendo aos gritos dela. Disse a mulher: "Vejam só, o meu marido trouxe para casa esse hebreu só para ofender a gente. Pois não é que ele quis me forçar a dormir com ele, mas eu gritei o mais alto que pude." Quando ele viu que eu gritava sem parar, fugiu, esquecendo a roupa dele aqui. Ela guardou a roupa de José até quando Potifar voltou para casa. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa veio me ofender. Mas como eu gritei, ele fugiu para fora, deixando a roupa dele ao meu lado." Ouvindo isso, Potifar ficou furioso. Mandou prender José na cadeia usada para os prisioneiros do rei. Mas o Senhor estava com José e derramou sua bondade sobre ele. O Senhor fez com que o carcereiro simpatizasse com José. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar de todos os presos que estavam naquela prisão, e José fazia tudo o que era preciso fazer ali. O carcereiro deixou de ter preocupação com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele. Por isso, tudo o que fazia dava certo, e as coisas corriam bem. Gênesis capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos garçons e o padeiro-chefe do palácio real ofenderam o rei do Egito. Foram parar na cadeia por isso. O faraó mandou prender os dois na casa do comandante da guarda, quer dizer que ficaram na mesma prisão onde estava José. Ficaram lá presos por algum tempo. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Aconteceu que certa noite os dois prisioneiros sonharam. O chefe dos garçons e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha um sentido diferente. Eram sonhos que precisavam de interpretação. Na manhã do dia seguinte, José notou que eles estavam preocupados. "O que aconteceu?" perguntou José. "Por que vocês estão tristes?" Eles responderam: "Nós dois tivemos sonhos essa noite, mas ninguém aqui é capaz de dizer o que eles significam." "Ora, interpretar sonhos é coisa que pertence a Deus", disse José. "Que foi que vocês sonharam?" O chefe dos garçons contou a José o sonho que tinha tido. Disse ele: "Sonhei que na minha frente estava um pé de uvas, com 3 galhos. E vi que a planta estava produzindo flores e frutas. Os cachos já davam uvas maduras. O copo do rei estava comigo. Então espremi as uvas do copo e o entreguei nas próprias mãos do faraó." "Eu sei o sentido do sonho", disse José. "Os 3 galhos simbolizam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar soltar você e você tornará a trabalhar como chefe dos garçons do palácio. Agora escute, quando sair daqui, faça o favor de falar bem de mim ao rei, para que ele me mande soltar. Porque o certo é que eu fui sequestrado e trazido para longe do povo hebreu ao qual pertenço, e não fiz nada para merecer esta prisão." O chefe dos padeiros ficou entusiasmado quando ouviu a boa interpretação. Por isso contou o sonho dele a José. "No meu sonho", disse ele, "vi 3 cestas de pão branco empilhados em cima da minha cabeça. A cesta de cima estava cheia daquelas coisas gostosas que o rei costuma comer, mas as aves vieram e comeram tudo.
As 3 cestas significam 3 dias, disse José. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça. Depois vai mandar pendurar você num poste e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois se comemorava o aniversário do nascimento de Faraó. Ele deu uma grande festa a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço no palácio. No meio da festa, o rei declarou que perdoava o chefe dos garçons e condenou à morte o chefe dos padeiros. Assim, o chefe dos garçons voltou ao seu trabalho e voltou a servir pessoalmente a Faraó. Mas o chefe dos padeiros foi morto no alto de um poste, como José tinha dito. Entretanto, o chefe dos garçons esqueceu José depressa, não pensou mais nele. Gênesis capítulo 41. Depois de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. No sonho, ele se viu de pé na margem do rio Nilo. Viu sair das águas 7 lindas vacas gordas, e elas ficaram pastando no capinzal. Viu também 7 vacas feias e magras saindo do rio. Foram atrás das gordas e ficaram paradas perto delas, na beira do rio. Depois as vacas magras comeram as gordas. Nesse ponto, Faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. E em seguida nasceram mais 7 espigas no mesmo talo, mas estas não eram bem desenvolvidas e estavam queimadas pelo vento leste. E as espigas feias devoraram as espigas boas. Nisso, Faraó acordou e viu que não passava de um sonho. De manhã, Faraó ficou preocupado com os sonhos que tinha tido. Mandou chamar todos os mágicos e todos os sábios do Egito. Contou a eles os sonhos, mas ninguém pôde dizer o sentido deles. Só então o chefe dos garçons se lembrou de falar de José a Faraó. Disse ele: "Lembro agora o meu pecado. Já faz tempo, Vossa Majestade, ficou irritado comigo e com um colega meu de serviço, o chefe dos padeiros. Nós 2 ficamos presos na cadeia da casa do comandante da guarda. Uma noite, nós 2 sonhamos e contamos os nossos sonhos a um jovem hebreu escravo do chefe da guarda que estava lá, e ele interpretou os 2. Pois bem, aconteceu tudo o que ele disse. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi enforcado, como aquele moço tinha dito. Faraó mandou buscar José. Foram logo tirar o preso da cela. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou a Faraó. Disse o rei: "Tive um sonho e ninguém consegue dizer o que significa. Ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos." "Eu mesmo não posso fazer isso", disse José, "mas Deus dirá ao rei o sentido do sonho." Então Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal da margem. Logo depois saíram outras vacas, mas estas eram fracas, feias e magras. Nunca vi outras vacas tão feias como essas em todo o território do Egito. E as vacas magras comeram as gordas. Para o meu espanto, notei que as vacas continuaram magras, depois de terem comido as outras, então acordei. Mas a coisa não parou aí, disse Faraó. Tornei a dormir e tive outro sonho. Sonhei de um só talo, saíam 7 espigas boas e cheias de grãos. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas feias, secas, queimadas pelo vento leste. Aconteceu que as 7 espigas feias devoraram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos mágicos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Os 2 sonhos são um só, disse José. Pelo sonho, Deus quis contar a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos, a mesma coisa as espigas boas, porque o sonho é só um. Também as 7 vacas magras, que apareceram depois das vacas gordas, simbolizam 7 anos de fome. As espigas feias, que apareceram depois das espigas boas, simbolizam também 7 anos de miséria. Justamente o que acabo de dizer a Faraó é o que Deus vai fazer, e revelou ao rei. Vamos ter de agora em diante 7 anos de muita fartura em todo o território egípcio. Depois, vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém vai nem lembrar a fartura anterior, e a terra ficará morta e sem frutos. A crise será terrível e a miséria será grande demais. O sonho foi duplo para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele vai fazer isso logo. Agora dou esta sugestão a Faraó. Faraó deve escolher um homem sensato e inteligente. Ele deverá ter autoridade sobre o país inteiro. O rei deve nomear também administradores em todas as regiões da nação. Os administradores cobrarão um imposto especial de 1/5 de toda a produção durante os 7 anos de fartura. Toda a mercadoria recebida será guardada em armazéns e depósitos como propriedade do rei. Assim, o povo poderá ser sustentado com as provisões de Faraó durante os 7 anos de fome que virão, e a nação sobreviverá à crise. Faraó e os seus oficiais gostaram do conselho dado por José. Mostrando sua apreciação, Faraó disse aos oficiais: "Onde poderíamos achar outro homem como este? Logo se vê que o Espírito de Deus está nele." Depois o rei disse a José:
Como Deus fez você ficar sabendo tudo isto, é claro que não existe ninguém que seja tão sensato e inteligente como você. Por isso, você será o administrador da minha casa e do meu povo. Todo o meu povo obedecerá às suas ordens, como se você fosse eu mesmo. Só no trono real eu serei maior do que você. Digo e repito, dou autoridade a você sobre todo o território do Egito. E para demonstrar bem isso, Faraó passou das palavras à ação. Tirou do dedo o anel com o timbre do selo real e pôs o anel no dedo de José. Mandou dar a ele finas roupas de linho e colocou no pescoço dele um colar de ouro, como era costume entre homens poderosos daquele tempo. Faraó saiu com o séquito real e fez com que José ocupasse a segunda carruagem, primeiro o rei e logo depois José. Além disso, o rei mandou gente na frente gritando a todos: prestem homenagem a José, fiquem inclinados diante dele. Foi desse jeito que Faraó deu posse a José, com autoridade superior sobre toda a nação. Quando parecia que não restava mais nada a Faraó a fazer, ele disse a José: eu sou o Faraó, mas ninguém vai mover a mão ou o pé sem a sua ordem. Quer dizer que, em todo o Egito, ninguém poderá tomar nenhuma iniciativa sem a sua expressa autorização. Faraó deu a José o título de Zafenate Paneia, que quer dizer aquele que sustenta a vida, título apropriado para o administrador-geral da nação. E para completar as honrarias, Faraó deu a Zenate em casamento a José. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. José não perdeu tempo, tratou de percorrer logo todo o território do Egito. Nessa ocasião, ele estava com 30 anos de idade. Começaram 7 anos de fartura e a terra teve enorme produção. José foi juntando todo o mantimento que pôde em todo o território do Egito. Isso durou 7 anos. O mantimento foi guardado nas cidades egípcias, tirado dos campos em derredor. José fez com que cada cidade fosse armazenadas as produções das lavouras que ficavam perto dela. Assim, foi enorme a quantidade de mantimento que José conseguiu armazenar, como a areia do mar. Foi tanto mantimento que já não podiam contar, foi além de todas as medidas. Antes de chegar o período de fome, a Zenate, mulher de José, teve 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, que quer dizer que faz esquecer. Ao dar esse nome, José disse: Deus fez com que eu esquecesse a casa do meu pai e todos os sofrimentos que tive. Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim, que quer dizer fruto em dobro. Disse José na ocasião: Deus me fez progredir na terra onde passei por aflições. Depois dos 7 anos de fartura no Egito, começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Aconteceu, pois, que todos os países tiveram grande miséria. Só no Egito o povo tinha com que se alimentar. Porque quando o povo egípcio começou a passar necessidades, clamou a Faraó. E a todos os egípcios que pediam socorro a Faraó, ele dizia: procurem José e façam o que ele disser. Atendendo à crise geral, José mandou abrir todos os depósitos e começou a vender mantimento aos egípcios. Além disso, gente dos outros países vinha ao Egito e comprava provisões de José, porque não foi só no Egito, nem só perto do Egito, que a fome dominou. A fome dominou o mundo inteiro. Mateus, capítulo 12. Naquela época, Jesus estava andando com seus discípulos por um campus de trigo. Era sábado, o dia judaico de adoração, e seus discípulos estavam com fome. Portanto, começaram a arrancar espigas de trigo e comer o grão. Mas alguns fariseus os viram fazer isto e protestaram: os seus discípulos estão quebrando a lei, estão fazendo colheita no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram nunca o que o rei Davi fez quando ele e seus amigos estavam com fome? Ele entrou no templo e todos comeram pão especial, o que só era permitido aos sacerdotes. Isso também era quebrar a lei. E vocês nunca leram na lei de Moisés como os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? E verdadeiramente, aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o significado deste versículo da Escritura, eu quero que vocês sejam misericordiosos, mais do que quero suas ofertas. Não teriam condenado aqueles que não têm culpa. Porque eu, o Messias, sou o Senhor até mesmo do sábado. Então ele foi para a sinagoga e notou ali um homem com uma das mãos defeituosas. Os fariseus perguntaram a Jesus: é permitido pela lei trabalhar fazendo curas no dia de sábado? Eles estavam esperando que ele dissesse sim, para que desta forma pudessem prendê-lo. Sua resposta foi esta: se um de vocês tivesse só uma ovelha e no sábado ela caísse num poço, trabalharia para salvá-la naquele dia? É claro que trabalharia. E quando mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Então ele disse ao homem: estenda o braço. E quando ele fez isso, sua mão tornou-se normal igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para planejar a prisão e a morte de Jesus.
Mas ele sabia que estava planejando e deixou a sinagoga com muita gente vindo atrás dele e curou todos os doentes que havia entre eles. Mas advertiu os curados para que não saíssem contando seus milagres. Isto cumpriu a profecia de Isaías a respeito dele. Olhem para o meu servo, vejam o meu escolhido. Ele é o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Eu vou pôr o meu espírito sobre ele, e ele julgará as nações. Ele não guerreia nem grita, ele não levanta sua voz, ele não esmaga o fraco, nem apagará a menor esperança que houver com sua vitória final. Ele acabará com todas as lutas, e o seu nome será a esperança do mundo inteiro. Então o homem possesso de demônio, ele tanto era cego como não podia falar, foi trazido a Jesus e curado, de modo que o homem podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada. Jesus bem pode ser o Messias, exclamavam eles. Mas quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: Ele expulsa os demônios porque é Satanás, o rei de todos os diabos. Jesus sabia seus pensamentos e respondeu: Um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. E se vocês acusam, eu estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Satanás, então que poder utilizam os outros quando expulsam demônios? Que eles respondam à acusação de vocês. Mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino do Deus já chegou ao meio de vocês. Uma pessoa não pode saquear o reino de Satanás sem primeiro amarrar Satanás. Só então podem os seus demônios serem expulsos. Todo aquele que não está me ajudando está me atrapalhando. Até a blasfêmia contra mim ou qualquer outro pecado podem ser perdoados, todos menos um: falar contra o Espírito Santo. Falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, seja neste mundo, seja no mundo futuro. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto, as de má qualidade não. Ó filho de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois o coração do homem determina o que ele fala. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e sua palavra revela isso. E eu lhes digo isto: vocês, no dia do juízo, terão de dar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas você será justificado ou condenado. Um dia, alguns dos líderes dos judeus, incluindo certos fariseus, vieram a Jesus pedindo para ver um milagre que provasse que ele realmente era o Messias. Mas Jesus respondeu: Só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não receberá nenhuma a não ser que aconteceu com o profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também eu, o Messias, estarei no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão contra esta nação no juízo e condenarão vocês. Pois quando Jonas lhes pregou, todos se arrependeram e se voltaram dos seus maus caminhos para Deus. Agora, aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês se recusam a crer nele. A rainha de Sabá se levantará contra esta nação no juízo e a condenará, pois ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora aqui está quem é o maior do que Salomão, e vocês se recusam a crer nele. Esta nação má é igual a um homem possesso de demônio, porque se o demônio for embora, vai para os desertos durante algum tempo procurando repouso sem achar. Então diz: Vou voltar para o homem de quem saí. Assim ele volta e encontra o coração do homem limpo, mas vazio. Então o demônio vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele mesmo, e todos entram no homem e ficam morando nele. Desta forma, ele fica numa situação bem pior do que antes. Como Jesus Cristo estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. Quando alguém lhe disse que eles estavam ali, ele observou: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou para os seus discípulos. Vejam, disse, estes são minha mãe e meus irmãos. E acrescentou: Todo aquele que obedece ao meu Pai do céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A conexão espiritual entre Gênesis 39 a 41 e Mateus 12 pode ser vista na soberania de Deus, na justiça divina e na manifestação da sabedoria e do poder espiritual em meio à adversidade. Esses capítulos destacam a fidelidade de Deus na exaltação dos justos, a importância de discernir os sinais espirituais e a necessidade de um coração disposto a reconhecer e seguir a verdade.